Sejam bem-vindos, meus irmãos. Mais um momento que nós nos reunimos, buscando através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, uma ligação com o plano espiritual, através dos nossos mentores, nos nossos espíritos guardiões e, acima de tudo, do nosso guia, do nosso pastor Jesus, que possamos hoje, no nosso estudo, buscar uma integração entre os dois planos, buscar esclarecimento, buscar ouvir a sua palavra, nos alimentarmos da sua ceia espiritual, esse alimento que sacia a nossa sede, né? A nossa fome. Hoje o nosso evangelho vai ser do capítulo 16, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Vamos falar do reconhece-se o cristão pelas suas obras. Para iniciarmos o Evangelho de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Posses Definitiva. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pela riqueza imperecível, para que não nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos luz inextinguível. Mestre amado Jesus, ao iniciarmos mais um Evangelho, mais um dia de estudos, viemos pedir a sua bênção para que nos intua, que tudo ocorra conforme as necessidades de cada um, que possamos nos equilibrar, sermos intuídos para o Evangelho. Pedimos, Pai, que olhe por cada um dos administradores dos grupos que replicam esse Evangelho através do canal do YouTube Reflexões Diárias, através dos grupos Allan Kardec no Facebook, através do grupo Caminho da Espiritualidade no Facebook, da página Osmar Pires, Reflexões Diárias também no Facebook, através dos grupos de WhatsApp Allan Kardec, Reflexões Diárias, do grupo Caminho da Espiritualidade, e todos os outros grupos que repostam esse Evangelho, de todos os seus administradores, todos os seus familiares, que olhe por cada membro daquele grupo, participante das mídias sociais, quer seja no Facebook, no WhatsApp, né, no Messenger, no Instagram, quer seja de qualquer forma que tenha acesso aos seus familiares, aqueles que participam dos grupos, aos que não participam, os que têm seus nomes colocados nos grupos de orações, os que não têm seus nomes colocados, mas participam dos grupos, aqueles que nós elevamos nossos pensamentos, enfim, a todos que de alguma forma possam se beneficiar desse estudo e das nossas orações. Graças a Deus.
Então, dando seguimento ao nosso evangelho de hoje, vamos ler, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio, abri os vossos ouvidos, o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos reconhecerei por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis a palavra do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendeis a bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem à sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de esperança e de fé. O cristianismo, tal qual fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas quão poucos os que colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais frutos, mas nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestades. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore de vida, mas as folhas caem seca, e a mão do homem, de tanto as manejar, queimou. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus amados. Cultivai essa árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. A deixai tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis sua sombra imensa, quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento, que quer atingir o objetivo. Não os colhei, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirva a ninguém. Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Há assambacadores para o pão da vida, como há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bom fruto deve distribuir para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvos de espinheiros, meus irmãos. Distanciai-vos, pois, daquele que vos chama para apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse em suas palavras que não passarão aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estais no céu. Que o Senhor da bênção vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Então vamos aos comentários, do Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão.
Em Mateus, no capítulo 7, de 21 a 23, Jesus afirma: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitas vezes nós nos achamos no direito de ter a nossa vaga no céu, nos mundos perfeitos, em razão daquela compreensão que nós temos de que estamos agindo correto. Mas não nos aprofundamos nas obras do cristianismo, não passamos a compreender, a estudar, a viver. Nós apenas temos uma visão física, material dessa situação. E clamamos pela clemência, pelo perdão, pelo um lugar ao céu, mas agimos completamente distoante de tudo aquilo que Deus e que Jesus, através dos seus exemplos, nos ensinou. Julgamos, condenamos, somos egoístas, apegados, materialistas, viciosos. Ao contrário de tudo aquilo que Jesus nos mostra. Jesus é a porta para o céu. Portanto, Ele é o exemplo. Tudo que vai contra aquilo que Ele nos deixou de legado, vai contra a nossa entrada. Nos impede, porque a porta vai ficando mais estreita. Conforme nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais estreita ela fica. Mais difícil de passar por ela é. Jesus nos dá o exemplo em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 27, também em Lucas, no capítulo 6, de 46 a 49. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E quando caiu a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e ela não ruiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e ela foi derrubada. E grande foi a sua ruína. Como nós podemos ver, a nossa casa, a nossa base sólida, que são os nossos corações, nosso corpo mental, ele tem que ser construído sobre os verdadeiros ensinamentos cristãos, que darão a devida sustentação aos nossos atos. Ao passo que quando nós nos desviamos desse caminho reto, dessa mensagem de Cristo, buscando apenas nos prazeres, nos nossos desejos, nas ligações com os fluidos corporais, amealhar esse tipo de conhecimento puramente intelectual, nada de moral, nós acabamos por construir nossa base sólida na areia. E muitas vezes achamos que somos merecedores de uma vaga no céu, mas na realidade nós estamos construindo uma casa na areia, sem alicerce, sem uma fundação básica que vai nos sustentar durante as tempestades. As tempestades que chegam até nós varrem tudo aquilo que é efêmero. E se nós não estivermos sólidos e preparados, poderemos sofrer com consequências terríveis, Jesus nos advertiu. Aquele que violar um desses mandamentos e que quiser ensinar os homens a violá-lo será considerado como o último do reino dos céus. Por isso, nós temos que seguir verdadeiramente o que é a mensagem de Cristo. Mas será grande no reino do céu aquele que cumprir e ensinar. Nós temos que ter a compreensão e o discernimento de nos prepararmos para um mundo de transformação, mas não uma transformação externa, uma transformação íntima, onde nós buscamos realmente ser o verdadeiro cristão, ser um trabalhador de Cristo, Porque será que nós estamos sendo um trabalhador? Será que nós estamos vivendo de acordo com o que o Cristo nos ensinou ou nós estamos vivendo de acordo com as nossas necessidades?
Muitas vezes achamos que as nossas necessidades têm que coincidir com a de Deus. O ideal seria que isso acontecesse. Mas Deus conhece as nossas necessidades melhor do que ninguém, muito melhor do que nós. Então, nem sempre aquilo que fazemos pensando que estamos fazendo bem é o melhor para nós. Muitas vezes temos que cortar na carne, sangrar. Porque quanto mais nós vamos evoluindo espiritualmente, maiores são os nossos confrontos no corpo fluídico, no corpo material. Maiores são as dores, maiores são as feridas que temos que superar. Porque são mundos opostos. Um vem para o lado do egoísmo, do desejo e da posse, do outro vai para o lado do amor, do desprendimento, da compreensão. E afastar de nós esse mundo interno, egoístico, que está plantado na semente do nosso coração, depende de muita determinação, de muita luta. Mas o Mestre nos deixou o legado, nos deixou o caminho, nos mostrou que é possível, né? Porque a missão de Jesus, todos reconhecem, mas o que adianta se não seguem? Não adianta nós sabermos que Cristo nos ensinou a amar, a perdoar, mas será que até que ponto nós estamos seguindo realmente? Nós estamos vivendo a mensagem ou nós estamos tratando essa mensagem apenas como um ritual, como palavras bonitas, mas que nós não colocamos em prática? Será que os cristãos honram com atos exteriores de devoção? Será que se entregam ao orgulho e egoísmo de todas as paixões? Serão discípulos os que olham que não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, indulgentes com seus semelhantes. Então, para entrar no reino do céu, não basta dizer Senhor, Senhor, e se achar que está capacitado para tanto. Para entrar no reino do céu, em nome de Jesus, precisa de ensinar a expulsar os maus espíritos, fazer milagre. Para entrar no reino dos céus, é necessário cumprir os ensinamentos de Deus. Só isto garante uma vida celeste, uma vida terrestre de paz, de tranquilidade, de estabilidade. Porque de nada adianta nós irmos, né, contra as leis de Deus, buscando amealhar apenas conhecimentos que só servirão como um estoque cheio, né, na nossa casa, mas nós não distribuímos. A árvore da vida, dos frutos, tem que ser espalhado para todos que têm sede, que têm fome. De nada adianta eu colher toda uma produção de uma árvore frutífera, guardar na minha casa, não ter como consumir aquilo e todos aqueles frutos se estragarem. E eu não pude compartilhar com o próximo. Será que eu agi correto, absorver todo aquele conhecimento e não colocá-lo em prática? Fiquei egoísta, tomei tudo para mim e não compartilhei. Então não teve serventia. A serventia é aquilo que nós servimos ao outro, né? Que nós compartilhamos com o outro. Nós temos que estar sempre estendendo a mão àquele que está ante nós caído e estender a mão para nos dar suporte àqueles que estão na nossa frente, que nos acolhem. Porque se nós nos apoiarmos nos ensinamentos de Cristo, seremos estáveis, né? Como uma casa construída sobre a rocha, como diz o Evangelho. Os homens a conservam porque se sentirão felizes, né? Mas os que violam os ensinamentos de Cristo serão como uma casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso se afastarão. Por isso Simeão, né, diz, por isso na mensagem de Bordeaux, de 1863, o Simeão falou, não basta dizer sou cristão para que alguém seja seguidor de Cristo. É muito simples, eu sou cristão, mas você vive a palavra de Cristo ou você apenas usa esse estereótipo de cristão? Porque para ser o verdadeiro cristão, nós temos que vivê-lo. Tem que viver o Evangelho, não tratar o Evangelho como um ritual, como palavras bonitas,
como mensagens decoradas, mas na hora de colocar em prática, somos totalmente ao contrário. Os verdadeiros cristãos, eles serão reconhecidos pelas suas obras. Jesus nos utilizou através dessa parábola, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Porque os frutos da árvore do cristianismo é a esperança, é a vida. E dá para todos, indistintamente. Por isso o apelo de Simeão, quando nos fala, não amontoeis os frutos da árvore da vida, alimente os famintos, partilha com eles o abrigo dessas árvores. Essa árvore quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Ou seja, nós não adiantamos ter todo esse conhecimento e ter a possibilidade de ter acesso à árvore da vida e não contribuir para a nossa melhora e para a melhora daqueles que nos cercam. De que adiantou eu amealhar todos esses frutos e deixá-los guardados comigo? Não viver essa experiência de vida que Jesus viveu maravilhosamente conosco. É necessário que nós partilhamos do Evangelho com aqueles que nos cercam, a começar por os mais íntimos em nossos lares. Será que nós estamos vivenciando, dividindo com os membros dos nossos grupos familiares os ensinamentos de Cristo? Será que nós estamos aprendendo a conviver com as diferenças, amando as diferenças? Será que nós estamos emitindo menos julgamentos? Será que nós não estamos condenando? Será que nós estamos tendo a paciência devida? Será que nós estamos compreendendo o estágio de cada um? Será que realmente nós estamos tentando viver tudo aquilo que nós falamos que sabemos? Ou que condenamos nas outras pessoas? Será que quando eu falo para o meu irmão, para o meu ente querido, que ele precisa de melhorar, que ele precisa de fazer o evangelho no lar, que ele precisa de ser outra pessoa, será que eu sou isso que eu estou falando? Será que eu realmente vivo aquilo que eu prego no outro? Será que eu não sou aquilo que eu estou condenando no outro? Nós temos que parar para refletir. Eu acho que esse ano é um ano de reflexão. Nós temos que buscar, através das nossas reflexões, utilizar as ferramentas do Evangelho para nos transformarmos. Mas nos transformarmos intimamente, para sermos realmente os verdadeiros cristãos, para termos uma casa construída numa base sólida, porque as tempestades virão, raios, enchentes, chuvas, vendavais, e muitos lares poderão ruir se não tiver uma base sólida. Ser cristão não nos exime das tempestades, não nos exime da fúria, não vai nos eximir da dor, mas nos dará um suporte, um alicerce necessário que, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as tempestades, consigamos manter em pé. Essa é a diferença. Enquanto aquele que não é o verdadeiro cristão, que é o cristão de palavra, que não vive, ele pode ruir quando chegar essas tempestades. E nós temos que estar sempre preparados, pois nós nunca sabemos quando ela poderá chegar. Esse ano e os últimos anos têm sido anos de tempestade. Várias famílias estão ruindo porque não estão conseguindo manter-se em pé durante essas tempestades. Mas nós estamos a cada dia lutando, buscando, né? Tentando vivenciar o Evangelho. E eu convido a cada um de vocês, se esforcem, lutem para ser pessoas diferentes, busquem a sua transformação, a sua reforma. Não necessariamente é importante a velocidade que consiga essas transformas, mas é importante é o desejo, é o esforço que a gente imprime nessa transformação. O que conta não é aonde nós chegamos, o que conta é a
força que nós temos em transformar, porque às vezes alguém chega mais na frente primeiro que nós, porque ele já cumpriu uma etapa e nós estamos um pouco atrasados, ainda vamos demorar para chegar, mas o esforço que nós estamos envidando às vezes é mais do que eles. Então é necessário que nós não desistamos nunca. Se cairmos, levantamos, cuidamos das nossas feridas e voltamos a caminhar. Nos esforçamos. Se não alcançamos a média, mas não paramos de lutar. Porque ele vai chegar a nós segundo a nossa compreensão, e se não segundo ao destino final. O destino final vai ser alcançado no momento oportuno. Mas as nossas forças, quanto nós estamos gastando de força, isso sim será medido no nosso esforço. Quanto mais eu me esforço para mudar, dentro da minha capacidade, mais eu sou bem visto aos olhos de Deus, mesmo que eu não consiga o que eu desejo, mas Deus vê o meu esforço, Deus vê a minha necessidade de mudança, Deus compreende tudo aquilo que eu tenho passado, me ampara com mais força, segura as minhas mãos, põe benfeitores para me ajudar, está sempre do meu lado me amparando, ainda que nas lágrimas, ainda que no meio das dores, muitas vezes eu não consigo enxergar, ainda que eu reclame da distância de Deus, mas Deus está ali, de braços abertos, esperando seus filhos pródigos voltarem, né? E nós somos filhos pródigos, que viemos nos afastando durante séculos, caminhando. E nesse retorno é natural que caminhemos por meio de tudo aquilo que nós semeamos. Quantas dores, né? Quantas angústias, quantas tristezas, quantos espinhos largamos nas estradas da vida durante centenas de vidas que já tivemos. E isso nós temos que caminhar sobre eles. Mas os braços do Pai é caridoso, nos espera, sempre nos amparando, e uma festa nos aguarda. Busque nos seus corações uma análise de tudo aquilo que vocês já foram, que aquilo sirva apenas de exemplo. Esforce-se pela sua transformação no hoje. Busque ser diferente o hoje. O amanhã, com certeza, vai ser uma consequência do hoje. Portanto, o dia mais importante é hoje. Busque hoje ser melhor do que ontem. Amanhã será um novo dia e amanhã você vai buscar ser melhor do que hoje. Mas a prioridade é hoje. Busque transformar. Olhe com mais carinho para aquelas pessoas que você julga ser seus desafetos. Busque compreender a dor de cada um, o instante de cada um, as necessidades de cada um. Perdoe você por tudo aquilo que você acha que já cometeu de engano. Todos nós cometemos erros, né? Que o passado fique lá apenas como uma referência, não como uma jaula onde te aprisiona seu corpo mental, te impedindo de seguir adiante. Todos nós estamos em vários níveis, mas vivendo tudo no mesmo junto. Imagine uma sala de aula, né, onde tem vários alunos, um sabe mais de história, um sabe mais de geografia, um sabe mais de matemática, outro sabe mais de português, um tira nota 10, outro tira só 8, outro só tira 0, 2, 3, mas está tudo junto ali. Nós estamos todos juntos, somos todos colegas, somos todos amigos. E vamos sentir muito quando alguns forem para frente e outros ficarem. Mas no futuro, aqueles que forem para frente vão voltar para amparar os que ficarem. O importante é que não imitamos nenhum tipo de julgamento àqueles que ainda não conseguiram chegar lá na frente. Somos uma grande família, a família da humanidade, né? Temos um único Pai, temos o nosso guia, o nosso pastor, que exemplificou, através dos seus atos e das suas atitudes, tudo aquilo que deveremos ser. Que possamos compreender que o seu Evangelho Santo, que chega até nós, traz ferramentas maravilhosas para a nossa transformação, mas que elas possam ser usadas na vivência nossa do dia a dia, colocando em prática tudo aquilo que nos é permitido e nos é possível segundo a nossa compreensão. Mas não pode ser simplesmente aquele ritual, aquele símbolo de evangelho ou título de cristão, que nos fará alguma coisa a mais que o nosso vizinho. O que fará a mais que o nosso vizinho não é o título de cristão, mas sim as obras que nós empreendemos dentro dos nossos corações. Por isso a necessidade de transformação.
Porque será que nós estamos aptos hoje para dizer Senhor, Senhor? Vamos entrar no reino dos céus? Meditem, mas é sempre a tempo. Não se esqueça, ninguém é condenado ao fogo eterno. Sempre, sempre, sempre haverá tempo. Nunca é tarde. Sempre hoje é o dia do recomeço. Mestre amado Jesus, estamos aqui nos preparando para encerrar nosso evangelho de hoje, buscando nos envolver nas energias boas, né? Na espiritualidade que nos acompanha, buscando a paz necessária para o nosso momento de oração final. Mas antes pedimos que estenda as suas mãos sobre as águas aqui postas, colocando nelas seu santo remédio, as energias positivas do seu amor, que traga do sol também as energias benéficas e transforme essa água num bálsamo, num lenitivo para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelo planeta Terra, que está passando por grandes turbulências, que olhe pelos seus governantes, né? Que eles tenham mais discernimento nas suas decisões, que realmente ele preocupa com a necessidade dos seus povos, que busque através da paz, da união entre os povos, ter um caminhar mais sereno, mais tranquilo. Pedimos também pelos nossos irmãos viciados que caminham pelas ruas, formando guetos nas praças, nas vielas, nas casas abandonadas. Que olhe para esses irmãos desencarnados que acompanham eles nesse vício, porque é um vício que perpetua além túmulo. Guia-os, pegue na mão de cada um, reconduza eles a vida eterna através da sua luz, da sua paz, que eles possam compreender a necessidade de se fortificarem no seu amor para lutar contra esse vício. Envolva também os doentes nos leitos de hospitais, os idosos, as crianças. Visite cada lar, aquelas famílias que estão em conflitos, estão buscando separação, que possamos valorizar a família, a base da humanidade, né? Que possamos ir naquele pai de família que está desempregado, que não está conseguindo ter a dignidade de sustentar seu lar. Que possamos ir na casa dos trabalhadores espíritas, nos trabalhadores de outras religiões, fortalecendo seus elos com a espiritualidade, né? Que cada um das pessoas que esteja ouvindo nesse instante o Evangelho possa receber a visita dos seus benfeitores, dos seus anjos tutelares, para amparar, para higienizar seus corpos físicos, seus corpos mentais, seus corpos espirituais. Que cada lar possa ser visitado pelas suas entidades de luz, que cada irmão desencarnado que se encontra nesses lares, os parentes, aqueles que se dizem nossos inimigos, que todos possam ser acolhidos, possam ser orientados, possam ser tratados, segundo a sua bondade e misericórdia, que é imensurável, graças a Deus. Que possamos então, nesse instante, buscarmos respirar pausadamente, para recebermos as energias boas do universo que nesse instante foram preparadas pelos nossos guardiões. Sinta essa energia envolver cada um de vocês, sinta a paz, respire fundo, fixe na sua mente apenas a figura de Jesus, sorrindo para você. Dê-lhe a mão. Estenda as mãos agora, nesse instante, segura a mão do Mestre, eleve seus pensamentos a todos os seus familiares. Forma um círculo. Cada família vai formar um círculo com Jesus. E que possamos, nesse instante, acerenando todas as nossas corações, nossa respiração, buscando nos envolver na luz desse amado, na luz daquele que é o nosso pastor, para então, juntos, iniciarmos a nossa oração de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.